Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, a economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Nesse episódio vamos falar dos atentados suicidas que mataram soldados americanos e civis afegãos nos arredores do aeroporto de Cabul e toda a situação envolvendo a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Teremos um depoimento do cientista político Hussein Kalut, de Washington, ele que é professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade Harvard. A Pfizer anuncia que vai fabricar a vacina no Brasil em parceria com o laboratório Eurofarma e exportar a vacina para toda a América Latina. Vamos falar também da terceira dose no mundo, já que o Brasil decidiu aplicar a terceira dose por aqui. A gente dá um panorama da situação, das experiências no mundo todo. Vamos falar também da visita do presidente da Guiné-Bissau aqui a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, o general Umaro Sissoko Embaló, que é conhecido pelo próprio presidente brasileiro como o Bolsonaro da África. E também a situação no Haiti, depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse, o terremoto e a tempestade tropical. Teremos uma descrição e uma análise da situação do Neno Garbers, direto de Porto Príncipe, ele que é diretor do Instituto Brasil-Haiti. E também do repórter da CNN em Brasília, Theo Curi, que vai falar sobre a missão dos bombeiros brasileiros no Haiti. Tudo isso e muito mais aqui no CNN Mundo. Um número ainda não determinado nesta tarde de quinta-feira, quando estamos gravando o nosso episódio, de militares americanos e civis afegãos foi morto em 3 explosões nas imediações do aeroporto de Cabul. Aparentemente foram atentados suicidas. O grupo Estado Islâmico reivindicou no seu site a autoria desses atentados. No caso, teria sido então cometido pelo Estado Islâmico Khorasan, que é o braço do Estado Islâmico na Ásia Central. Esse grupo é um inimigo do Talibã, que agora governa o Afeganistão. Segundo o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, ao menos 13 pessoas morreram e 52 ficaram feridas, incluindo crianças. Mas esse número pode ainda aumentar. Nós estamos gravando o episódio quando os acontecimentos ainda estão se desdobrando. Com isso, os piores temores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se materializaram. Era por isso que ele está tentando concluir a operação de retirada do Afeganistão o mais rápido possível, exatamente porque a CIA estava advertindo o governo americano de que poderia haver atentados do Estado Islâmico Khorasan. O que é isso? O Estado Islâmico Khorasan é um grupo criado em 2015 no Paquistão e no Afeganistão e que teve a carta de filiação formalizada pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria. É um grupo que estima-se que tem cerca de 2.500 combatentes e que se considera mais radical do que o Talibã. Eles têm a pauta internacionalista do Estado Islâmico de criar um califado islâmico multinacional, diferente do Talibã e da Al-Qaeda, que tem pautas nacionais. O Talibã quer governar o Afeganistão e não se contrapor a outros governos e outros países. A Al-Qaeda, por sua vez, ela tenta promover o Islã ou a sua leitura radical do Islã, de criação de Emirados Islâmicos, nacionalmente e não de forma transnacional. Para o Estado Islâmico Khorasan e para o Estado Islâmico em geral, é um grande ganho atacar o aeroporto, as imediações do aeroporto de Cabul, por 2 motivos. Primeiro, porque os Estados Unidos são um alvo preferencial desse grupo,
e também porque, como eu disse, eles são inimigos do Talibã. Então, para eles é proveitoso mostrar que o Talibã não tem o controle do país, não é capaz de garantir a segurança do Afeganistão. Era por tudo isso que o Talibã estava pressionando também os Estados Unidos a concluírem a retirada agora no dia 31 de agosto, e o Joe Biden estava tentando fazer isso, mas pressionado, por outro lado, pelas evidências de que não ia conseguir retirar todos os afegãos que trabalharam para as Forças Armadas Americanas e da OTAN, que atuaram ao longo desses 20 anos no Afeganistão. O governo americano afirma ter retirado 95.700 pessoas do Afeganistão desde o dia 14, a véspera da tomada de Cabul pelo Talibã. Desses, 4.500 são americanos e faltariam então 1.600 americanos para retirar do Afeganistão. Exatamente para evitar que americanos morressem num atentado como os que aconteceram nessa quinta-feira, o Pentágono estava realizando operações de retirada de americanos que estavam abrigados em hotéis perto do aeroporto de Cabul, de helicóptero, para evitar que eles percorressem ali 200 metros entre um hotel, por exemplo, e um portão do aeroporto de Cabul, e serem alvos de um atentado como esses. Na terça-feira, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, o G7, se reuniu de forma remota, tendo como anfitrião o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que é o atual presidente do G7. Desse encontro devem participar todos os líderes do grupo, entre eles, claro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ao convocar essa reunião, Boris Johnson disse que é dever da comunidade internacional garantir um plano seguro para a retirada das pessoas que ainda estão no Afeganistão e que tentam desesperadamente deixar o país. Ele também disse que é dever do grupo ajudar a evitar essa catástrofe humanitária e ainda proteger o povo afegão para que os avanços obtidos nos últimos 20 anos não sejam todos colocados a perder. Justamente os outros 6 países pressionaram os Estados Unidos, se necessário, ampliar o prazo da retirada do Afeganistão para garantir que todos os afegãos que trabalharam para os americanos e europeus ao longo desses 20 anos possam ser retirados. Eles temem pela vida, por represálias que podem acontecer por parte do Talibã contra esses afegãos. Mas Biden, como eu digo, está muito pressionado a concluir essa operação o mais rápido possível por temer ataques sobretudo contra os americanos. O diretor da CIA, William Burns, esteve na segunda-feira com um dos líderes do Talibã em Cabul, o líder Abdul Ghani Baradar, para pedir uma extensão do prazo da retirada para além do dia 31 de agosto, se fosse necessário. E aí há uma ironia. O Baradar foi preso em 2010 no Paquistão, numa operação conjunta da CIA e do Serviço Secreto Paquistanês, ISI. Ficou 8 anos na prisão no Paquistão. A partir de 2018, liderou as negociações com o governo americano do presidente Donald Trump em Doha, no Catar. Tirou uma foto ao lado do então secretário de Estado Mike Pompeo no final de 2020 e agora teve a oportunidade de dizer não para o diretor da CIA. O Talibã negou essa possibilidade de ampliar o prazo da retirada, se necessário. Num pronunciamento, o presidente Joe Biden disse que garantiu ao G7, aos aliados do G7, que pretendia concluir até o dia 31 se o Talibã continuasse, entre aspas, cooperando. No entanto, o Talibã não está cooperando, não está permitindo a saída de afegãos. Desde a terça-feira eles disseram que não poderão mais passar afegãos. Os afegãos chegam na fila ali, naquela imensa fila perto do aeroporto, apresentam seus papéis que foram emitidos pelo Departamento de Estado americano, mostrando que eles têm autorização para ir para os Estados Unidos. Os Talibã rasgam esses papéis e mandam eles voltar para casa. Por quê? Os Talibã não querem uma fuga de cérebros, de profissionais com ensino superior, que poderiam ajudar na reconstrução do Afeganistão sob o regime Talibã, e não querem também que saiam os afegãos que têm muitas informações, podem ser dissidentes, opositores,
que montariam operações de dissidência e de oposição ao regime talibã no exterior. E também querem castigar aqueles que colaboraram para o governo afegão anterior, do presidente Ashraf Ghani, e que colaboraram também com os militares americanos e europeus. Uma reportagem da CNN mostrou que os bancos de dados digitais deixados nas repartições públicas do governo afegão, incluindo folhas de pagamento, impressões digitais, scans dos olhos, informação biográfica dos afegãos que trabalharam para os americanos, estão agora nas mãos do Talibã. Os Talibã agora podem cruzar essas informações com os bancos de dados das companhias telefônicas, que agora eles controlam, e usar toda essa informação para perseguir os afegãos que cooperaram com o regime anterior e, sobretudo, com os militares estrangeiros. Provavelmente não há informações de americanos e europeus, porque eles destruíram esse material antes de partir. Uma fonte do Pentágono disse à CNN que essa é uma preocupação legítima. Um dia depois da reunião do G7, na quarta-feira, foi a vez de os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, conversarem pelo telefone. O presidente chinês reiterou a posição chinesa de não ingerência nos assuntos internos do Afeganistão. A China reconheceu o regime do Talibã desde o primeiro dia. A tomada de Cabul foi no dia 15 e eles reconheceram no dia 16. Xi Jinping reiterou a posição chinesa e fez um apelo para que todas as partes no Afeganistão construam um ambiente político includente, estável e moderado e rompam com todos os grupos terroristas. A China se preocupa com uma eventual ligação entre os uigures, muçulmanos da província de Xinjiang, e os Talibã, mas os Talibã já garantiram que que o Afeganistão não vai ser um refúgio de terroristas. Vladimir Putin, por sua vez, disse que compartilha a visão e os interesses da China no Afeganistão e que está disposto a cooperar com a China para prevenir que forças estrangeiras interfiram e destruam o Afeganistão. E que também quer cooperar com a China para combater o terrorismo, o tráfico de drogas e evitar riscos de segurança provenientes do Afeganistão. Lembrando que o Afeganistão produz 80% do ópio e da heroína consumidos no mundo e isso ajudou a financiar o Talibã. O Banco Mundial suspendeu a ajuda ao Afeganistão, citando o possível impacto da ascensão do Talibã sobre os direitos das mulheres. O Banco Mundial destinou 5 bilhões e 300 milhões de dólares para projetos de desenvolvimento no Afeganistão desde 2002. Este ano, o repasse seria de 800 milhões de dólares. No dia 16, logo depois da tomada de Cabul pelo Talibã, o Fundo Monetário Internacional suspendeu a destinação de 460 milhões de dólares para programas de combate à Covid no Afeganistão. E os Estados Unidos congelaram a maior parte das reservas externas de 9 bilhões de dólares do Afeganistão que estavam no exterior. O Afeganistão, além disso, enfrenta uma seca que pode comprometer 45% da produção agrícola do país. Toda essa asfixia financeira tende a agravar a dependência do Talibã em relação à China e também a dependência da produção de ópio e heroína. A gente ouve agora a análise do cientista político Hussein Kalut, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade Harvard. Ele avalia que o desfecho da retirada americana representa mais um fracasso da antiga estratégia americana de tentar implementar seu modelo de democracia sobre outros países, o chamado nation building ou construção de nação. Vamos ouvir. Lorival, a chave da questão do Afeganistão não é indagar por que a operação de retirada das tropas americanas deu errado. A pergunta fundamental é por que o Afeganistão ruiu tão rapidamente. E para isso é preciso olhar sobre o que foi feito ao largo desses 20 anos de presença militar americana no país. Para mim, o ponto-chave tem a ver com o modelo de nation building liderado pelos Estados Unidos. E ele, na minha percepção, apresenta falhas estruturais. Então, os Estados Unidos, ao tentarem implementar esse modelo, eles não implementaram, eles não contemplaram aglutinar todas as fendas da sociedade afegã, isso incluindo as diversas tribos, os diversos
grupos étnicos. Portanto, foi um modelo, tentou-se instalar um modelo que, em sua essência, propunha a exclusão. E, além disso, ele é um plano que, em certo sentido, um pouco sectário politicamente e socialmente. Obviamente que a corrupção do governo, a falta de institucionalidade é também ponto fundamental que corroborou para o declínio do país. Se a gente não refletir de forma muito detida principalmente sobre o modelo de nation building, a gente não vai entender por que um governo caiu tão rapidamente. E porque ao longo de 20 anos os Estados Unidos não conseguiram, apesar de mais de $1 trilhão investido, não conseguiram criar instituições de Estado, criar uma ordem de governança estável no país, né? E trouxeram líderes, quer dizer, parte dessa análise precisa também refletir. Trouxeram líderes que não tinham legitimidade popular, instalaram esses líderes no poder e fizeram com que esse modelo de nation building funcionasse em torno dos seus interesses, principalmente. Não em torno da criação de um equilíbrio sociopolítico interno, com um poder judiciário independente e forte, com um Ministério Público independente, com um parlamento que pudesse contemplar todo o arcabouço sociopolítico do país, né? Então, era um modelo de nation building orientado para funcionar de acordo com os interesses americanos. Dito isso, se a gente olhar para onde os Estados Unidos passaram e tentar implementar um modelo de nation building, não vamos ver semelhanças. O Haiti no passado, o Iraque e agora o Afeganistão. Em nenhum desses lugares, o modelo de nation building dos Estados Unidos funcionou. E isso tem uma razão, como eu acabei de dizer, porque ele não é estruturado para servir a criar uma organicidade sociopolítica no país, mas sim para contemplar os interesses dos Estados Unidos. É como se fosse um regime de tutela e o governo e as instituições somente funcionam se a potência tutelária permanecer no país e seguir aportando recursos. Mas à medida em que ela se retira e não aporta recursos, aquele modelo ele implode, ele acaba se autodestruindo. E isso em face da gênese sociológica do modelo de nation building, construção de nação, que eles procuraram implementar. O presidente Joe Biden justifica a saída como parte de um esforço para evitar distrações e focar na disputa com a China. Em primeiro lugar e em segundo lugar com a Rússia. Eu acho que exatamente dentro dessa disputa com a China e com a Rússia, a retirada do Afeganistão representa uma perda, porque cria um vazio que está sendo preenchido precisamente pela China e pela Rússia. O Hussein Khalut tem uma visão um pouco diferente da minha. Vamos ouvi-lo. Além disso, é importante fazer uma outra análise também. Quer dizer, na minha visão, o Afeganistão não tem mais um peso estratégico vital para a grande estratégia americana. Deixou de ser uma prioridade estratégica. E os Estados Unidos precisavam se livrar do Afeganistão, assim como querem se desengajar do Oriente Médio, para redefinir as suas linhas de engajamento internacional para preservar a sua hegemonia. E isso significa que eles precisam se livrar das bolas de ferro que faz com que eles percam sinergia, atenção, recursos, sem grande retorno geoestratégico. Então, hoje, tanto o Afeganistão, o Oriente Médio, não trazem um retorno estratégico para os Estados Unidos naquilo que importa, que é a contenção da China. Então, esse desengajamento, quer dizer, já havia sido planejado ainda no governo Obama, pelo establishment de política externa e securitária americano, que era preciso focar na contenção da China, e a contenção da China exigia que os Estados Unidos se retirem de teatros geopolíticos de baixa latitude estratégica. A contenção à China vai se dar a partir de novos temas, de temas que cada vez serão mais dominantes numa ordem internacional em transformação, que é as mudanças climáticas, a inteligência artificial e a economia verde, né? Quer dizer, bioeconomia, o green economy. E conter a China vai exigir dos Estados Unidos um foco e uma capacidade de articulação internacional sem precedente. Quer dizer, conter a China é muito diferente do que conter a União Soviética, até porque não será baseado numa corrida armamentista. Os chineses são muito competitivos naquilo que os Estados Unidos foram excepcionais desde a Segunda Guerra. Quer dizer, a evolução tecnológica, a expansão do sistema de comércio exterior, o domínio do sistema financeiro internacional, o fortalecimento da base industrial de defesa, a ampliação e a capacidade ou aperfeiçoamento de sua inteligência. Então, a China hoje domina os principais instrumentos que fizeram que
em que os Estados Unidos se tornem uma grande potência, ou uma superpotência. E hoje a China não quer mais ser reconhecida, não aceita mais ser rotulado como uma potência em ascensão, rising power. A China quer ser reconhecida como uma superpotência. E é importante ter essa clareza. Então, os Estados Unidos, quer dizer, na minha percepção, estão fazendo o quê? Um processo de reorientação e um redesenho de sua grande estratégia para as próximas 3 décadas. Por isso, o Afeganistão deixou de ser e não terá a relevância que teve no passado. Até porque o argumento utilizado, de forma até talvez não tão refletida, mas a retirada deles pode facilitar o retorno de grupos terroristas. Olha, os grupos terroristas só cresceram após a invasão ao Afeganistão, não diminuíram. Tinham a Al-Qaeda, desmantelaram a Al-Qaeda, mas a Al-Qaeda emergiu no Iêmen, nasceu o Estado Islâmico, nasceu o Jabhat al-Nusra, nasceram tantos e tantos outros grupos terroristas na Síria, na Líbia, no Iêmen, no Egito e em tantos outros lugares. Então, não faz sentido alegar de que a presença deles irá ampliar. Hoje, a Al-Qaeda existe na Líbia, está bem instalada, assim como o Estado Islâmico. No máximo, vai ocorrer um traslado desses movimentos terroristas de uma região para outra. E, na visão americana, isso terá que ser problema da China e dos países asiáticos, né, e da Rússia. E, para concluir, o governo Biden pode ter cometido um erro num prospecto operacional, mas, em termos estratégicos, o desengajamento já havia sido decidido no governo Obama e implementado parcialmente no governo Trump, e a conclusão desse processo está se dando no governo Biden. Agora, as inflexões internas, vamos lembrar que isso era uma demanda do partido, do Pentágono, das Forças Armadas Americanas e da sociedade americana para trazer os soldados de volta para casa. Então, em termos de opinião pública, eu acho, junto a tantas Forças Armadas e a quem demandou a retirada na sociedade, isso não vai afetar a popularidade do Biden. Agora, é claro que haverá politização desse processo no embate entre democratas e republicanos, em que os republicanos vão imputar ao Biden, digamos, a responsabilidade de ter falhado no processo operacional da retirada, apontando as falhas. E o Biden vai retrucar dizendo que quem invadiu e iniciou esse processo foram os próprios republicanos. Então, esse embate político interno, eu acho que somente vamos descobrir mais à frente qual é o seu resultado, né? Qual é o seu impacto sobre a administração de Joe Biden. O ministro da Defesa do Afeganistão, que foi deposto, assim como ativistas e vídeos, falaram e mostraram a retirada ou a retomada de 3 vilarejos no Vale do Panjshir, no norte do Afeganistão, que é um reduto da etnia Tajik. 3 vilarejos ali, então, teriam sido retomados, sobretudo pelos tajiques, combatentes tajiques, e seria, então, o início da resistência contra os Talibã. Dezenas de combatentes Talibã teriam sido mortos no início da semana. Estava marcada para amanhã desta quinta-feira um encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, e o presidente Joe Biden na Casa Branca, mas o encontro foi adiado, provavelmente ainda para a tarde desta quinta-feira, por causa do atentado em Cabul. Na pauta dessa reunião, que é a primeira reunião do Naftali Bennett com um governante de outro país, estão a resistência de Israel à renegociação do acordo nuclear iraniano com os Estados Unidos, a segurança no Oriente Médio de maneira geral, a estabilidade do novo governo israelense, que é uma coalizão que vai da extrema-direita até a extrema-esquerda e inclui também um partido árabe pela primeira vez, e a expansão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Naftali Bennett originalmente foi um líder desses colonos judeus na Cisjordânia, foi assim que ele se tornou conhecido, mas ele tem, digamos, colocado no pause esse programa de expandir os assentamentos por causa dessa coalizão que é muito diversa e que contém deputados que são contra esse tipo de expansão. A Pfizer americana e o laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu a vacina da Pfizer, assinaram uma carta de intenção com o laboratório brasileiro Eurofarma para fabricar mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid por ano no Brasil, a partir de 2022, e exportar para a América Latina. Com isso, a Pfizer e a BioNTech
ampliam sua produção para mais de 20 fábricas espalhadas por 4 continentes do mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou na quarta-feira que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 passará a ser aplicada. As doses devem ser enviadas para os estados a partir do dia 15 de setembro. Começará então com idosos com mais de 70 anos e pessoas com baixa imunidade, e preferencialmente as doses serão da Pfizer, mas poderão também ser da AstraZeneca e da Johnson & Johnson. A editora de internacional da CNN, Luciana Kakzan, e eu levantamos como está a aplicação da terceira dose no mundo. Bom, Israel, que está na frente aí, na vacinação no mundo, começou no mês passado a aplicar a terceira dose em pessoas com mais de 60 anos. Um estudo israelense mostrou que a proteção da terceira dose contra a infecção de pessoas com mais de 60 anos é 28 vezes maior do que para quem recebeu 2 doses, e de 5 a 6 vezes maior contra estado grave e hospitalizações. Na terça-feira, Israel começou a oferecer a terceira dose para quem tem mais de 30 anos. A Rússia está também em campanha de vacinação de reforço para quem tomou a segunda dose há 6 meses ou mais. Lá na Rússia, você sabe, eles usam a vacina Sputnik. A terceira dose da Sputnik foi ajustada para a variante Delta e está sendo aplicada. Na Turquia, 76% da população recebeu a primeira dose e 58% a segunda. Os turcos usam 3 vacinas, a da Pfizer, a Sputnik e a Coronavac. Os que receberam as 2 doses da Coronavac estão agora recebendo uma dose da Pfizer. O Chile, que também tem um programa de vacinação muito adiantado, está aplicando a dose de reforço da AstraZeneca nas pessoas com mais de 55 anos e da Pfizer nos chilenos com imunidade comprometida ou com menos de 54 anos de idade, por causa dos dados que mostram que a AstraZeneca causou mais efeitos adversos nos mais jovens. Nosso vizinho aqui, o Uruguai, também está super avançado na vacinação, já aplicou a primeira dose em 75% da população e as 2 doses em 70%. Está aplicando uma dose da Pfizer 90 dias depois da segunda dose da Coronavac. Nas pessoas com imunidade baixa, quem tomou 2 doses de Pfizer ou Moderna receberá mais uma dose de Pfizer. Agora, se tomou as 2 doses da Coronavac, tomará mais 2 doses da Pfizer. Nos Estados Unidos, mais de 80 milhões de americanos com mais de 12 anos de idade não se vacinaram ainda. E os Estados Unidos estão com 100 mil pacientes hospitalizados, o triplo de um mês atrás. O risco de ser hospitalizado é 29 vezes maior para os não vacinados, segundo um estudo feito em Los Angeles. No dia 13, a agência reguladora FDA aprovou a aplicação da terceira dose da Pfizer para pessoas com imunidade comprometida a partir de 12 anos de idade e da Moderna a partir de 18 anos. A partir do dia 20 de setembro, o reforço será oferecido aos idosos em geral nos Estados Unidos. A Johnson & Johnson ainda não concluiu se a segunda dose da vacina dela será necessária. Você sabe que a vacina da Johnson é de uma dose só. Depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse, o Haiti sofreu um terremoto e ainda uma tempestade tropical. Para termos uma análise e uma descrição em primeira mão da situação no país, vamos ouvir o depoimento do Neno Garbers, diretor do Centro Cultural Brasil-Haiti, direto de Porto Príncipe. Aqui quem fala é Neno Garbers, eu sou professor e pesquisador aqui no Haiti há quase 10 anos e também sou diretor do Centro Cultural Brasil-Haiti. Vou falar um pouquinho com vocês então sobre a situação do país, desde o terremoto do dia 14 de agosto, o último, né? E bom, de lá para cá, a gente já pode dizer que a gente já vinha de crises atrás de crises, né? É um país que já está numa situação muito fragilizada desde muito tempo, que não tivemos grandes mudanças com a missão, por exemplo, da ONU e que vem inclusive pagando uma série de consequências
consequências por tudo isso, né? Essa instabilidade ela é especialmente no nível político, econômico e do ponto de vista da segurança, de novo. Agora que chegou o ápice, então, com a morte do presidente há menos de 2 meses atrás, com uma proliferação de gangues, inclusive com muitas vezes até denúncias de participação do próprio governo na relação com elas e tal, a gente chega, então, nesse 14 de agosto, dentro desse contexto, com um empobrecimento muito grande da população nos últimos anos, e aí vem o terremoto. Então, você pode imaginar que o primeiro grande desafio depois disso tudo é descobrir a realidade, descobrir os dados, as instituições, tanto locais quanto estrangeiras, que muitas deixaram o país nos últimos anos, o recurso da ajuda internacional praticamente se foi, a grosso modo, né? Tudo isso faz com que a falta de apoio de recursos, de especialistas e de tudo mais, faz com que a gente não tenha dados totalmente completos. Mas até aqui a gente tem o seguinte cenário, em termos de números, né? 140 mil casas foram ou totalmente destruídas ou parcialmente, de pessoas afetadas pelo terremoto, mais de 600 mil, mais de 2.400 vítimas fatais e mais de 13 mil pessoas feridas. Só que isso acontece num contexto em que a gente, quando fala com as pessoas que estão lá, muitas delas falam que ainda não receberam ninguém para fazer levantamento, muito menos para entregar doações. Então, por mais que agora a gente tenha até uma reação da comunidade internacional, os Estados Unidos desde o primeiro dia já se posicionou falando que ia trazer algum apoio, China, Chile, México, Cuba, Venezuela, vários países, o Brasil depois de alguns dias já se posicionou e menos de 15 dias depois do ocorrido já chegou também, chegaram bombeiros, chegaram cães farejadores, doações, mas tudo isso a gente sabe que pela magnitude da coisa, que não é só expressa pelo número de vítimas fatais, nesse caso, até por ser uma região muito pobre, de uma forma geral, que não é a capital, e uma região muito isolada, a gente acredita que podem ter muito mais vítimas e o estrago ser muito caro para o que é a renda daquelas famílias, né, naquele contexto. Então a gente já tem bastante, assim, a certeza de que, por mais que venha toda essa ajuda, a questão, o buraco é muito mais embaixo, né, e ela também acaba demorando muitas vezes, né, até por conta da distância, né, de uma série de países e pessoas feridas num contexto como esse, por exemplo, que são mais de 13 mil, acabam podendo falecer, né, por doenças, complicações. Tivemos ainda uma tempestade tropical 3 dias depois do furacão, enfim. Coisas muito delicadas e que fazem com que as redes de apoio, e essas a gente diz também como uma experiência que aconteceu também desde 2010, que se fortaleceu, porque o Haiti já é um país que tem um histórico de isolamento, até por ter feito a primeira revolução de negros escravizados que deu certo, né, e sofreu um isolamento já no século XIX, depois vários outros períodos difíceis da sua história, ditadura, ocupação norte-americana. Então, toda essa dificuldade fez com que eles desenvolvessem redes locais de apoio. A diáspora, por exemplo, faz parte de mais de 50% do PIB do país. E tem algumas experiências, então, desde 2010, que acho que estão sendo usadas nisso tudo. Em 2010, apenas menos de 1% da ajuda internacional passou pelo Estado haitiano, que foi muito afetado pelo terremoto, porque mais de 20% dos seus funcionários morreram. Então, imagina essa situação, né? E quando morreram, obviamente, também não tinha muita outra situação e boa parte da ajuda também que chegou naquele momento passou por ONGs, né? Que é uma parte da história que nem sempre a gente fica sabendo fora do Brasil, mas que apenas 62% dos recursos chegaram, isso segundo a própria Nações Unidas. Então, quando 62% dos recursos chegam num contexto de mais de 10 bilhões de dólares na época, a gente já sabe que existe algum problema, né? E a gente tem também a forma de utilização desse recurso, a gente também muitas vezes duvida, porque são muitas vezes ONGs que inflacionaram e nem tiveram toda a coordenação que deveria ser feita pelo Estado haitiano, né? Muitas com uma estrutura custosa e tudo mais. E claro que aquelas que queriam fazer um trabalho sério continuaram e muitas estão aqui também até hoje. E aí entra a experiência dessas organizações ou dessas redes de ajuda. Isso atualmente tem trazido uma série de benefícios. As ONGs locais, especialmente, conseguiram agir muito rápido, chegando nos lugares afetados antes mesmo dessa tempestade, que eu comentei que chegou dias depois. Essas redes de ajuda que eu falo, tanto da diáspora quanto de quem está aqui, de estrangeiros que querem apoiar, começou a enviar recursos direto para eles. E aí é uma forma muito interessante, porque a pessoa tem 100% certeza de que o recurso chega integralmente, né? O próprio estrangeiro pode apoiar diretamente uma família haitiana, tanto entrando em contato com haitianos, quando você conhece, ou com redes como essa que a gente faz, mas são muitas, isso é da cultura local já. Essa a gente, por exemplo, chama Haiti
Haiti Rede Solidária. Então a gente está nesse momento, vamos dizer que lutando para que mais vidas sejam salvas, né, enviando recursos o quanto antes. Tudo fica muito inflacionado pós esse tipo de tragédia, né, que não é só natural, é talvez primeiramente social, né. Então acho que é isso que a gente pode dizer até aqui sobre a situação, e quem tiver interesse em participar, em colaborar, inclusive até em conhecer mais o Haiti e tudo mais, só nos buscar. Meu contato é Neno Garbers, Neno_Garbers, e estamos nessa rede solidária. Um abraço. Como o Neno Garbers mencionou, vários países do mundo, inclusive o Brasil, enviaram ajuda ao Haiti. O Theo Curi, repórter da CNN em Brasília, faz agora um relato para a gente da missão brasileira. Oi, eu sou o Theo Curi, repórter da CNN em Brasília, e vou contar um pouco sobre a missão que levou ajuda humanitária ao Haiti. O avião de transporte da Força Aérea Brasileira, o KC-390 Millennium, pousou em Porto Príncipe, na capital do país, no começo dessa semana. E esse avião é gigante. É a maior aeronave militar fabricada no Hemisfério Sul. Com ela, a FAB levou ajuda ao Líbano depois de uma explosão em um porto em Beirute e aqui no Brasil, mais recentemente, transportou vacinas contra a Covid-19, tanques de oxigênio durante a crise de saúde do começo do ano em Manaus e até mesmo hospitais de campanha em meio à pandemia do novo coronavírus. A missão brasileira foi enviada ao Haiti para prestar ajuda humanitária depois que o país foi atingido por um terremoto, tremores de terra e pela passagem do furacão Grace. Tudo isso aconteceu em meio a uma crise política e humanitária que há anos assola o país. A aeronave levou mais de 10 toneladas de equipamentos de emergência, medicamentos e de insumos para atender a saúde da população de lá. A bordo dela, 32 bombeiros de Minas Gerais, do Distrito Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. Todos eles são especialistas em salvamento e atendimento pré-hospitalar e em realizar buscas e resgates em estruturas colapsadas. Esses militares têm experiência. Eles atuaram em Brumadinho, em Minas Gerais, e também na missão humanitária em Moçambique, em 2019, depois da passagem de 2 ciclones por lá. No Haiti, a equipe se reuniu ao longo dessa semana com militares do Exército, representantes da Embaixada Brasileira e com integrantes de entidades internacionais para alinhar a estratégia de atuação. Na quarta-feira pela manhã, bem cedo, os bombeiros viajaram para a cidade de Lecai, que fica na região sul do país e que foi muito atingida pelo terremoto. Eu conversei com um morador de Lecai que me contou que mesmo quem tem casa na cidade tem optado por dormir na rua com receio de que um novo tremor de terra derrube sua casa. Uma outra pessoa com quem eu conversei disse que uma conhecida perdeu a mãe e o irmão e hoje está morando na rua com os 3 filhos. Segundo esses relatos, o cenário no Haiti ainda é trágico. É justamente por isso que a equipe viajou para lá, para montar uma base de operações do Brasil na cidade e dar início aos trabalhos de busca e salvamento e de ajuda humanitária. Para isso, os bombeiros também contam com cães farejadores, um pastor e um labrador, para ajudar a encontrar sobreviventes e corpos entre os escombros. A equipe levou para a cidade, além de medicamentos e suprimentos, cestas básicas e materiais de higiene pessoal para 15 brasileiros que estão isolados na cidade de Lecai. Essa missão é uma parceria dos Ministérios da Defesa, da Saúde, Relações Exteriores, Justiça e Segurança Pública e Desenvolvimento Regional, e conta ainda com o apoio da FAB, e deve continuar no Haiti prestando ajuda humanitária até o meio de setembro. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na terça-feira o general Umaro Sissoko Embaló, presidente da Guiné-Bissau, uma audiência no Palácio do Planalto. O general da Guiné-Bissau foi trazido em um voo da FAB, a Força Aérea Brasileira. O Itamaraty declarou que a Guiné-Bissau é um importante parceiro na cooperação sul-sul brasileira. Atualmente estão sendo executados projetos na Guiné-Bissau em cooperação com o Brasil, nas áreas de agricultura, saúde, capacitação de diplomatas, militares, forças de segurança, alimentação escolar, ensino superior e gestão de recursos hídricos. Desde o ano 2000, cerca de 1.500 jovens universitários da Guiné-Bissau foram selecionados pelo programa Estudante Convênio do Ministério da Educação do Brasil. O presidente da Guiné-Bissau é general, foi primeiro-ministro antes e, desde a sua posse em 2020, é criticado pela oposição como tendo feito uma guinada autoritária e também por violação dos direitos humanos.
ele que é chamado pelo Bolsonaro de Bolsonaro da África. Essas denúncias de violações de direitos humanos incluem a prisão e espancamento de jornalistas que apresentam informações que desagradam o governo. Uma jornalista estava grávida e perdeu o filho por causa dos maus tratos na prisão. Por último, a atividade econômica dos Estados Unidos desacelerou em agosto. O índice de atividade composto dos gerentes de compras da IHS Markit, que inclui indústria e serviços, caiu para 55,4 em agosto, ante 59,9 em julho. Acima de 50 é aumento de atividade, portanto, houve aumento, só que está se desacelerando, o que era esperado, como parte dos efeitos da variante Delta nos Estados Unidos. Como eu falei antes, aumentou muito, triplicou o número de hospitalizações. Esse dado de atividade de indústria e serviços vem caindo a cada mês desde que atingiu o recorde de 68,7 no mês de maio. As principais causas são a variante Delta e a falta de mão de obra e de insumos. Muitos americanos ainda estão recebendo ajuda do governo e estão com medo de trabalhar nos segmentos em que ficam mais expostos à contaminação pela Covid. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lourival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lourival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lourival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. E direção de jornalismo digital, Daniel Tosi.